envolvem a parte anterior, tem a ver com o externo, o coletivo. Me dá um exemplo de um problema coletivo que esteja me afetando, porque eu estou cheio de manchas no peito, ou meio cheio de manchas na barriga, ou cheio de manchas na coxa, ou com manchas na testa. Qual é o problema com o outro que poderia estar causando isso? A violência do outro. O que mais? A pele é a fronteira. Ótimo, mas também muito, você já está ampliando, falando da pele. Mas me fale de que forma que o outro pode me machucar, me ferir, a ponto de eu começar a apresentar problemas na parte anterior? Com problemas com o externo, excelente. Mas quais problemas, por exemplo? O julgamento dos outros. Mas qual? Me dá um exemplo. As críticas, a opinião do outro. Começa a afetar. E a parte posterior tem a ver com as minhas questões pessoais. Então eu estou com mancha nas costas, estou com mancha nas nádegas, estou com mancha na parte da coxa, na batata da perna. Tudo isso é da parte posterior. As questões são minhas. As questões são minhas. E quando acontece na lateral, no meio, a gente vai começar agora. Olha só, essa lateral azulzinha que você vê aí, ó, essa é a faixa lateral do corpo. Esse elemento tem a ver com a questão da competição. Competição. E tudo que envolve a competição. Todos os elementos. Então, quando você começa a estar no movimento, a competição em si é algo negativo? Não. Muito bem. Quando é que a competição se torna negativa? Quando você passa a ser ruta. Muito bem, gostei da poxa, parabéns. E quando ela começa a usar de deslealdade, quando a pessoa começa a viver apenas em função dela, ela não consegue relaxar, é como se a vida fosse uma prova 24 horas. Tá vendo que está aumentando? A gente vai falar sobre os órgãos, vai falar sobre os rins, sobre a pele, sobre os dentes, sobre cada um dos dedos e artelhos, sobre a orelha. Então, a gente vai falando, mas a gente precisa ir. Então, eu tenho um problema porque vem da parte da frente, da parte de trás, da parte direita, da parte esquerda, da lateral, das laterais. A gente só vai aumentando a informação. E eu preciso que vocês façam sempre essas leituras, não para decorar, mas para refletir a respeito disso. Agora, tem uma coisa muito, muito importante que a maioria de nós não consegue perceber ou refletir sobre o processo de competição. Competir, de certa forma, é natural. É uma coisa natural competir. Agora, um dos grandes problemas que vem afetar e indicar problemas nessa lateralidade é quando eu entro numa competição, eu ganho a competição e eu não usufruo o ganho. Eu não vivo o que eu ganho. Sabe quando eu entro numa corrida, por exemplo, eu corro, e aí eu vou e ganho a medalha, eu ganho um troféu. E quando eu chego, eu estou lá em cima no pódio, eu vou receber o meu troféu, a minha medalha, eu já estou assim, nossa, a próxima corrida já vai ser semana que vem, eu já tenho que estar me preparando para essa próxima corrida e tal. Eu não estou ali degustando, curtindo, vivendo aquele momento. Meu time ganhou a competição e eu não paro para curtir, vou beber com os amigos, seja lá o que eu for fazer. Eu já terminou assim, nossa, amanhã já tem que começar a concentração para o próximo campeonato e tal, a gente já tem que ir. Então, esse é um dos elementos muito sérios que afetam essa estrutura lateral. O corpo fala. O corpo está revelando o inconsciente. Então, se eu tenho um problema que aparece nessa lateral direita, na parte frontal, e quando eu começar a ver o ombro, bursite, por exemplo, se eu tenho um problema em diversos lugares, eu tenho diversos problemas? Não. Eu tenho um problema que está espalhado. Mas eu tenho que achar, aí eu vou lembrar da nossa tabelinha. Aquela tabelinha na ordem do físico, tal. Então, eu tenho que descobrir qual é eu tenho que começar a trabalhar pelo de maior importância. Aí vai descendo. Entende? Aí onde que está? Aí eu vou olhar. Então está aqui. Eu tenho um problema em todo o corpo. Qual que eu vou começar? Você vai ter que escolher aquela tabelinha que eu já falei que vocês precisam ter ali por perto. Tem ela por perto lá, assim, peraí, ele me apresentou 50 queixas.
5 delas têm a ver com o pulmão. Ele tem 45 relacionadas com a pele, 5 com o pulmão. Eu vou começar a cuidar de quem? Do pulmão. Do pulmão. Sabe quando você chega no açougue, que é um dos lugares que eu mais gosto de ir, quando você tem aquele mapinha do boi lá, escrito a 100, paleta, aquele, né? Já viram lá? Eu adoro cupim, eu adoro entrar em açougue. Nossa, é o meu programa favorito. Então, fazer essa divisão ombro, o que tem a ver? Clavícula, o maxilar, a narina, o siso, o segundo siso, o polegar, enfim, fazer essas comparações. E nesse material, geografia homeopática, quando acontece do meu lado direito, tem a ver com o masculino, com o pai, com o externo, e quando é do lado esquerdo, emocional, maternal, feminino e interno. A lateralidade mobiliza os impulsos de independência, de liberdade, de autonomia, da definição das suas funções e do seu lugar. Então, essa pessoa que não tem definido qual é a função dela enquanto chefe, a possibilidade de ter problemas na lateralidade é imensa. Porque não está bem claro qual é o meu papel, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. E nós estamos vivendo uma crise de papéis. A mãe está perguntando para o filho de 5 anos o que ele quer comer. Comida ou hambúrguer no McDonald's? Entende? A gente está vivendo crise de papéis. Total. Ninguém sabe mais. Então, é muito complicado você ver essa falta de definição. Quem é você? Você é o chefe? Então se posicione. Você é o professor? Se posicione como tal. Você é aluno? Se posicione como tal. Mas essa crise de papéis, ela está... E isso afeta essa lateralidade. Então eu não consigo definir o meu espaço. Eu não consigo definir o meu espaço. Qual é o limite? Até onde você pode ir? Aí você pergunta para você mesmo. Os seus espaços, ou você pergunta para você mesmo, o meu espaço, os meus espaços estão bem definidos? Então, a Dirley, está muito claro o papel da mãe, o espaço da mãe, da mulher, da profissional, da filha, da cidadã. Está muito claro os seus papéis. Você os está exercendo com claridade, com consciência. Entende? Então, quando você tem essa clareza, você não vai ter herpes. Entende? Quando você não está se punindo por algo que você faça, porque ou você está exagerando demais, está se punindo por isso, ou você está se culpando porque você lá no íntimo sabe que você deveria se posicionar e cobrar e não está fazendo, você também está se culpando. E aí eu vou buscar quem? Ciclamen. Vou buscar Ciclamen. É a mesma coisa. Mas vamos assim, primeiro considerar, até os 7 anos de idade, você tem que considerar a figura dos pais ou substitutos. Então, até os 7 anos de idade, o problema está acontecendo com a estrutura que os cerca, os pais, avós, tios, ou quem está ali do lado cuidando deles. Mas também pode ser da criatura, porque eu estou aqui convidando a pensar que eu estou diante de um ser que tem 7 anos cronológicos, mas eu não sei a idade daquele espírito. Eu não sei quantos anos aquele espírito tem, qual é a história dele. Por que ele já traz aquela fragilidade com 7 anos de idade? Por que ele foi escolhido por Deus para ter aquele problema? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Se eu for pensar que há um Deus que escolhe isso, eu vou encontrar um Deus totalmente idiota. E eu sei que Deus não é idiota. Sou idiota. Ele não. As crianças de até 7 anos, se eu considerar que uma criança de 7 anos, ela está passando por um processo, porque foi obra de Deus, um castigo de Deus. E após os 7? Aí após os 7 anos é questão dela mesmo. Ela já não está tendo espaço. Por quê? Lembra aqueles 75 casos que o Anderson fez referência? Tem crianças que são educadas desde pequenas a não ter o seu próprio espaço, a não ter opinião.
a fazer. Ela só recebe o carinho dos pais se elas fizerem exatamente o que os pais querem. Elas não podem fazer escolhas. Então elas começam a ter, a partir os problemas aos 7 anos, ela já começa a despertar a percepção. Entendeu isso? Então, a partir dos 7 anos, a questão é dela. Tem ainda, claro que tem responsabilidade dos pais, claro que tem, mas precisa cuidar dela também. Eu me atrevo a numa criança de menos de 7 anos, tanto que tem pais que eu acompanho, eu tenho muitos pais que eu acompanho, chego à primeira consulta, criança de 7 anos, a primeira consulta eu atendo, converso, tarará, e depois eu digo, a partir da próxima consulta venha sozinha, mãe, ou venha sozinho, pai. Eu quero conversar com você. E aí a cada 3 meses eu digo, traga a criança para ver como está. Está vendo diferença na criança? E a diferença é total, gigante. Porque você começa a cuidar do pai. Agora, a partir dos 7 anos, não. Vamos lá, vamos conversar. Vem cá, Joãozinho, senta aqui, vamos trocar umas ideias. A gente vai refletir também sobre o cabelo, e o cabelo tem a ver com poder, com força. Queda de cabelo, perda de cabelo é perda do seu poder, perda da sua força. Na região do quadril, ou seja, ter problemas nessa região. Na região do quadril, estimula a prática da autoinclusão e priorização de si na construção da vida social e cotidiana. Então, se eu começo a ter problemas na lateral do quadril, então eu não estou me incluindo na situação. Eu não estou me incluindo no casamento, no meu casamento. Eu não estou me incluindo na minha casa. Eu não estou me incluindo no meu próprio corpo. Eu não estou me incluindo na minha vida. E, além disso, eu não estou me priorizando. Quanto menos você se priorizar, mais a possibilidade de você ter problemas nos quadris. Então, qual é a maior prioridade da sua vida? Precisa ser você. E trabalhar para que... Qual deve ser, na sua opinião, a maior prioridade na vida do seu filho? Ele. Do seu companheiro, da sua companheira, do seu pai, ele. Essa é a grande ideia. Aí você tem... Alguém falou, a Rosane tem um movimento do estudo dos horários, né? Você falou dos ritmos, né? Você não tem uma referência disso? Mas eu digo assim, você tem os horários vibratórios no candomblé, na Umbanda. Você tem horários que você vai aprender a conhecer. Qual é o horário vibratório de Xangô? Quais as características de Xangô? Aí você vai tirando uma coisa, você vai fazendo essas correlações. Você vai fazendo essas referências. Eu diria assim, os problemas que acontecem durante o dia são questões que têm a ver com a consciência, com o elemento daquilo que se sabe. Os problemas que acontecem à noite têm a ver com os problemas do inconsciente, aquilo que realmente não se sabe. Por que aquela pessoa, a gastrite dela incomoda só à tarde? Por que aquela gastrite daquela outra pessoa só incomoda à noite? Por que aquela gastrite daquela pessoa só incomoda ela de madrugada? Entendeu? Então, se eu tratar a gastrite de uma forma única, toda gastrite é única, eu vou perder esses detalhes. Que horas que incomoda? Você tem eu tenho um problema de rinite. Que horas que mais te incomoda? De manhã, de tarde? De manhã, que horas mais ou menos? Sempre que eu acordo, sempre que eu acordo, sempre que eu acordo. Meu problema, então, por exemplo, horários de transição. Quais são os horários de transição? De manhã e à noite. 6 da manhã e 6 da tarde. São os horários de transição. Do inconsciente para o consciente, do consciente para o inconsciente. Claro que você vai ter em lugares que você vai ter a mudança devido à questão de fuso horário, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, você tem outras transições da primavera. Por que aquela gripe só aparece na primavera, no início da primavera? Ou só acontece no início do outono? Ou só no início do verão? Toda transição tem um porquê. Você vai precisar começar a refletir sobre isso também. Então, se a gastrite me incomoda de madrugada e no outro a gastrite incomoda às 4 da tarde, você vai ter que entender um pouco dessa questão do horário. Nesse livro de geografia, você tem indicativo de quais os medicamentos melhor para o horário. Quando você começa a entender o medicamento, então você vai ver, por exemplo, tem muitas crianças que têm problemas para dormir. Crianças que brigam com o sono. Né? Já ouviram falar sobre isso? Não, eu conheço algumas que quando falam assim, está na hora de dormir, que bom, ela vai pegar o pijaminha dela e vai dormir.
Mas eu usei esse exemplo para dizer, para pedir para você, Carla, para você realmente não dizer, isso é comum a todos. Não é comum, nada é comum a todos. Então, não pode funcionar como uma regra. Então, toda criança briga com sono, toda criança faz isso, toda criança... Não é uma regra, não é uma regra. Então, você vai estudando, você vai entendendo, vai ajudando a você ter essa noção. Por que eu sei que gastrite tem a ver com elementos que eu estou engolindo. Eu estou fazendo do meu estômago um verdadeiro pântano, porque está assim de sapo. Assim de sapo no meu estômago. Mas por quê? Então está um dos problemas, estômago. Estômago tem a ver com engolir sapo. Estômago está mais para o anterior ou para o posterior? Anterior. Então tem a ver com o externo. Olha só, estômago, externo, pesa o estômago, vai mais do lado direito ou do lado esquerdo? Aí já é outro elemento. Aí você vai somando informações. Você vai somando informações. Ah, peraí, isso aqui tem a ver. Aí você vai fechando o quadro. Você vai fechando naquela pessoa. Por isso é que eu digo, não existe um medicamento único para todas as questões. Não tem remédio para insônia, não tem remédio para depressão, não tem remédio para gastrite, não tem remédio para herpes zoster. Você tem que detalhar, você tem que explorar onde que está acontecendo, que momento, quando foi, quem está envolvido. Você tem que buscar isso, tem que estar... Não é só informação para encontrar o remédio. Ah, você está me falando, eu estou anotando, eu estou buscando remédio. Não, também estou buscando remédio. Mas eu estou fazendo a pessoa refletir. Por que você está acordando sempre? Por que o acordar para você é tão difícil? Por que o acordar para você é tão difícil? Né? Porque eu já olho, acordo, já olho para o lado, já encontro com ela. E aí? Então a questão não é o acordar. Veja bem. Entende? Então eu não posso ficar fazendo... Eu não posso pegar... Sair do... Por que tem pessoas que já querem dormir? Já sumir da realidade. Entende? A lateralidade processa e incentiva o uso das habilidades e aptidões natas ou adquiridas e estimula a prática da assertividade, atua na regulação da autoexigência. Então, olha só o tanto de coisa. Quais são suas habilidades? Você tem noção dos seus talentos, dos seus dons? O que é que você sempre soube fazer? O que é que você gostaria de fazer e não sabe, mas você gostaria de aprender aqui? Você tem buscado? Você tem buscado aprender, dominar alguma técnica, algum conhecimento, alguma coisa nova? Ou você está no movimento de piloto automático? Se eu estou no piloto automático, eu vou ter sempre o mesmo caminho. Agora, se eu estou no movimento da descoberta plena, eu tenho que ter toda hora um movimento diferente. Um jogo de cintura, alguma coisa parecida. Eu tenho que ter um movimento diferente. Mas se eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei a minha rotina, eu sei exatamente o que eu vou fazer, o que eu tenho que aprender de novo? Tem pessoas que vão buscar empregos em que elas só tem que bater o carimbo. Ela já tem que bater o carimbo e ela está satisfeita com aquilo, ela não tem outra coisa, ela bate o carimbo, ela já sabe, tocou nela, levanta, bota o paletó, sai, senta lá, abre a mamita, come e tal, ela já sabe quantas garfadas vai dar, volta, vai lá, bebe água, volta, vai bater carimbo de novo. Tem gente que vai procurar trabalho, vai trabalhar na publicidade, que toda hora tem que ter uma ideia diferente, vai ser professor, que toda hora tem que fazer um movimento diferente. Então, sei lá, ela vai se desafiar o tempo inteiro. Todas as vezes que você entra no movimento de automatismo, as suas laterais vão refletir em públicos. Tudo bem? Está claro isso aí? Todas as vezes que você não dá espaço às suas habilidades, aprender algo novo, se desafiar, você vai ter problemas nas suas lateralidades. Ok, pessoal, vamos aqui voltar. Sinais e sintomas que manifestam. Nós já tivemos aqui por alto um pouco dessa questão da faixa lateral. Mas existem sinais e sintomas que aparecem com mais, que dizem algo a mais. Estimulam e ordenam o ato da redefinição de parâmetros para o exercício do autogoverno. Então, esse movimento lateral,
os problemas que acontecem na lateral do corpo, eles, lembra que eu falei, não está tendo liberdade, você não está se expressando, você não está se posicionando, não há sua presença e participação naquilo que você faz, você está sendo tudo, menos você mesmo. Então você não governa você é conduzido por quem está ao seu lado, por um sistema, pela mídia, então a moda, você segue os padrões estabelecidos, não há um autogoverno. Os sinais e sintomas participam do processo da revisão dos movimentos de escolha ou de distribuição de tarefas, de direitos e deveres. Esses problemas nos convidam a refletir junto às pessoas até que ponto as relações que elas mantêm são relações diretas, abertas, honestas, são relações em que se permite não só dizer o que eu gosto, o que eu sinto, mas o que eu preciso, porque eu não faço na vida só o que eu gosto. Tem coisas que eu preciso fazer que necessariamente eu não gosto. E até que ponto eu estou realmente abrindo mão daquilo? Eu estou jogando para o outro, estou obrigando o outro, estou cobrando o outro, subornando o outro para fazer uma coisa que eu deveria estar fazendo. Quais são os meus direitos e deveres? Quanto mais clareza você possui sobre os seus direitos e seus deveres, menos você vai ter problemas nessa área do corpo. Quanto mais problemas, você está indicando essa falta de definição. Tá? Reestruturação de como exercer o que se considera ser da sua própria competência. Vejam que tudo está levando a o que é seu por direito, o que é seu por dever. O que você é, você está sendo você está manifestando você. Aquilo que você está fazendo realmente é algo que você quer fazer ou não? Né? E aí, novamente, o movimento da troca, da disputa e da partilha. Então, são os elementos básicos. Ou eu estou numa disputa com você, ou eu estou partilhando com você, ou eu estou no movimento de troca. Então, se eu tivesse que resumir, para vocês fixarem bastante essa questão da faixa lateral do corpo, eu resumiria nessa ideia. Até que ponto há uma competição sadia? Até que ponto compartilhar está sendo realmente igualitário? Toda relação tem que ser uma estrada de via dupla, de mão dupla. Estrada que leva é estrada que traz. Se eu só dou ou se eu só recebo numa relação, essa relação tende ao fracasso. Então, há equilíbrio, atenção, carinho. É muito complexo a gente imaginar assim esse movimento de que na nossa relação eu faço a minha parte e você faz a sua parte. Vamos dividir aqui, mas você não toma conta, você não tem noção do que eu estou fazendo, eu não preciso que você preste conta do que você está fazendo. A questão não é prestar contas na relação, é estar compartilhando. É você estar dividindo a relação. Isso está acontecendo, os problemas na faixa lateral dizem que não está acontecendo isso. Bursite, tendinite, mas olha que envolve muito músculos e ossos. Porque na verdade tem músculos e ossos. Né? Então, problemas nos quadris, exatamente na lateral, tipo inflamação aqui, inchaços, pancadas que acontecem na lateral do quadril. A ciático, nervo ciático. Você tem radiações. Na verdade, quando o problema de ciático acontece, há uma irradiação em toda essa área. Irradia, não é um problema localizado assim, só no percurso do nervo. É onde tem assim, ele vai irradiando. Então atinge também. Então o ciático é um dos problemas que você pode estar indicando isso aí. Fraturas também, Ruth. Sim, você quebra o braço naquela posição. Sim, essa parte toda do braço. Até aqui o punho, essa parte aqui não considera da mão, só até o topo do braço. Não, a cabeça tem outra parte aqui. Tudo bem, pessoal? Thalia, ajudou aí? Muito bem. Divisão tronco e membro. Vamos falar o eu sentimento e o eu expressivo. Vamos falar do tronco agora de uma forma especial. O tronco expressa o eu sentimentos.
parte emoções. Ele abriga as estruturas que processam a identificação e a emocionalização da pessoa e da personalidade e que dão origem, sustento e condução ao propósito de fazer e de fazer esse manifesto. Então, quando uma pessoa fria, uma pessoa que não tem, ou que ela não percebe seus sentimentos e não expressa seus sentimentos, ela tem uma tendência de ter problemas nessa área do tronco, em toda essa região aí que vocês estão vendo ali no desenho, essa parte que vai ter. Então, CEP pode ter esses problemas aqui. CEP pode ter muitos problemas nessa área, tá certo? Ativa e coordena o fluxo e o conteúdo da expressão e cria razões para o uso da palavra, do movimento e da linguagem corporal. Vocês já sabem que todo o processo de expressão, quando acontece, ele atinge muito essa área do pescoço, mas ele também faz parte dessa área abdominal, do tronco. Então, quando a comunicação não está acontecendo, quando a linguagem não é clara, quando você não está nem só entendendo e não se fazer entender, você vai ter problemas nessa área também, certo? Mas muito mais ligado aos seus sentimentos. Quando você não está tendo clareza de ideias, é em um outro lugar, a gente vai ver depois. Mas quando você não está tendo clareza na expressão dos teus sentimentos, das suas emoções, tanto principalmente nessa área do chakra umbilical, essa área, e aí vai afetar, ainda vai afetar de forma direta, fígado, estômago, intestino, tanto que todas as vezes que houver alguma agressão, algum impacto emocional, você vai ter problemas com diarreia, você vai ter problemas com cólica, prisão de ventre, você vai ter uma manifestação diferenciada no ciclo menstrual, tudo vai atingir essa área aí, tá legal? Então vamos lá. O tronco registra e revela as particularidades da relação entre o indivíduo e as suas qualidades, as suas emoções, os seus sentimentos e os seus anseios. Então, é preciso ter clareza de você para com o que você sente. Uma coisa é você não saber expressar os seus sentimentos e emoções para os outros, mas você consegue deixar isso claro para você, os seus medos, as suas alegrias, os seus afetos, os seus desafetos. Você sabe por que você sente aquilo por aquela determinada pessoa? É claro para você toda essa questão das emoções e dos sentimentos? Se você não tiver essa clareza, você vai ter problema nessa área. Os sinais e sintomas orientam a identificação e participam da resolução das dificuldades no contato consigo, com o que sente ou com o que quer. Então, as questões que você não está conseguindo definir muito claro para você mesmo, essa região ela vai apresentar problemas. Agora, essa região também ela não é a região anterior. A região anterior não tem a ver com o outro. O que vai pesar mais nessa região? Os problemas de falta de comunicação e de entendimento de mim para comigo mesmo ou da relação com o outro? E que de forma a relação do outro pode afetar a minha relação comigo mesmo? Quando você se espelha na pessoa. Quando você fica se espelhando demais no que está de fora. Quando você deixa de expressar você mesmo. O que você está mostrando não é você, é o que o outro quer que você seja. É o que o outro determina ou cobra que você seja. Exato, você não está sendo autêntico, você não está sendo você mesmo nessa manifestação. Então, por que você não está fazendo isso? Por que não está acontecendo isso? Porque o outro está tendo um peso muito grande. É o outro que paga a conta, é o outro que define o meu emprego, é o outro, enfim, é o outro que está. Então, a última opinião não é a minha, é do outro. Não é o que eu sinto que está em jogo, não é o que... aqui eu ainda estou falando de sentimentos e afetos, tá bom? Os sentimentos que eu estou revelando aqui não são meus. Essa alegria, essa raiva, essa tristeza, isso aqui não é meu. Mas eu estou num ambiente em que exige aquilo. Por exemplo, na casa onde tem uma pessoa doente, um idoso doente. Então você vai ouvir falar muito com as crianças, silêncio, não pode brincar, não pode correr, não pode fazer isso.
Então, você não expressa os seus sentimentos, você tem que se adaptar. Então, há um elemento externo, mas que reprime o que eu sou. Tudo bem, pessoal? Os sinais e sintomas que acontecem nessa região são instrumentos para a evolução da habilidade para conviver e manifestar a verdade interna. Então, problemas nessa área estão chamando você para aprender a manifestar a sua verdade. Você não precisa entrar em choque, você não precisa entrar em confronto, mas você precisa apresentar-se. Você precisa deixar os seus sentimentos expressos. O que gosta, o que não gosta, o que te deixa triste. Será que as pessoas que vivem com você não estão entulhando você com os sentimentos que elas esperam que você tenha? Ah, boa menina, bom garoto, é gentil, é suave, é isso. Mas se você é aquilo mesmo, você não está com vontade de soltar um palavrão, de dar um grito, enfim, de se posicionar de forma diferente. Mas até que ponto o outro, a estrutura que existe, ela está impondo o meu calar-se, o meu engolir aqueles sentimentos que eu estou vivendo. E os chakras ainda tem quando vocês lerem aquele módulo Fisiologia Sutil, vocês vão ver que, por exemplo, cada chakra, ele tem 7 subdivisões. Tem a nível físico, a nível etérico, a nível astral, a nível átmico, a nível búdico. Tem vários. Então, o chakra umbilical, por exemplo, ele tem vários problemas. Então, você vai entender o que está acontecendo com aquela pessoa, com aquele chakra que tem a ver com aquele problema. E aí você começa a fazer toda essa interpretação de como interferir para a pessoa modificar-se. Então, você vai perceber que pessoas que têm uma tendência a essa engordar dessa região ventral, primeiro tem a ver com o outro, que é na região anterior. O outro. Então o outro está tendo muita pressão. Ela vai acumulando coisas, ela não vai expressando o que, principalmente? Seus sentimentos. Então uma dica para você ajudar a manter sua barriga tanquinho é expresse seus sentimentos. Expresse seus afetos e os seus desafetos. E malhe, e não toma cerveja. Não radicalmente. Ok, pessoal? Ok, então façam esse movimento. Tudo bem? Então vamos falar um pouco agora dos membros. O tronco é só isso. Só isso. Basicamente é isso. É claro que daqui a pouco, quando a gente falar do fígado, do baço, do estômago, do intestino, a gente vai acrescentar. Então, assim, o tronco do lado direito, o tronco do lado esquerdo. Então, já são 2 elementos a mais para eu estar investigando e refletindo. Tá legal? Os membros, braços e pernas, retratam o eu expressivo e realizador. O eu expressivo e realizador. O tronco, ele expressa o eu sentimentos. Os membros inferiores e os superiores, eles falam sobre o eu que expressa e o realiza. Atuam a partir das pulsões mobilizadas pelo tronco. Então, o tronco, os meus sentimentos definem o que eu vou fazer, o que eu vou realizar e o que eu vou expressar. Se eu não tenho o que expressar, eu vou ter problema nos troncos, nos membros, nas pernas e nos braços. Os membros inferiores, pernas, processam a autossustentação. Desenvolvem a capacidade de autoatendimento. Tudo no auto, tudo por si. A autocondução. Então, se você começa a ter problema nas pernas, essas questões precisam ser refletidas. Né? Eu estou me sustentando. As pernas sustentam. Eu não estou tendo conta do meu sustento. Ou o meu sustento vem de forma humilhante. Ou eu tenho que me vender para ter o meu sustento. O meu sustento não é honesto. O meu sustento não é alegre. Eu sou obrigado a algo humilhante. Eu estou conseguindo me atender, eu estou na metade do período precisando da intervenção da minha mãe, da minha sogra. Eu estou conseguindo atender as minhas necessidades.
e eu estou conduzindo, eu estou indo na direção que eu determinei, os meus passos, ou os meus passos são guiados por interesses externos. Se esses elementos acontecem, eu vou ter problema nas pernas. Está claro essa ideia? Trabalham pela conquista do equilíbrio e segurança. As pernas trabalham para o meu equilíbrio e a minha segurança. Estruturam e organizam os projetos de vida e o caminhar pessoal. Você caminha com as suas próprias pernas? Já ouviu essa expressão? E o caminho que você está seguindo é um caminho que você escolheu? Se você não tem essas respostas que são negativas, você vai ter problema nas pernas como um todo. Tá certo? Os membros superiores elaboram e agem pela realização da ação. Todas as vezes que eu, na minha vida, não estiver agindo, realizando, eu vou ter problema nos meus braços. Eu vou ter problema nos meus braços. E os meus braços, eles indicam o quanto eu estou realizando, quanto eu estou fazendo acontecer. Os membros mostram as características do jeito pessoal, tanto de fazer, produzir e tornar existente e palpável. O que eu faço? Eu estou me matando de fazer alguma coisa. Aquilo está aparecendo, está dando frutos, está tendo elementos concretos que as pessoas podem perceber, ou que eu estou fazendo, eu estou nadando sem sair do lugar. O que eu faço, ele realmente tem um sentido, ele tem uma utilidade, principalmente para mim mesmo. Ou eu estou num movimento de repetição, de automatismo, eu estou numa vida simplesmente onde eu repito os padrões. Os membros contam sobre a capacidade de atender a si e ao outro, de querer e obter, de realizar e usufruir. Então, todas as vezes que esses elementos, atender a mim, atender ao outro, de querer algo, de conquistar, de realizar e também de usufruir, se isso não estiver acontecendo, eu vou ter problema nesses membros, eu vou ter algum problema. Tá? Então eu preciso estar pesquisando sobre isso. Sinais e sintomas dos membros inferiores e superiores regulam a prática do autoposicionamento e da decisão. Então, se eu tenho um problema nas pernas e nos braços, nas pernas principalmente, você está se posicionando por si mesmo, você está se sustentando, você está se direcionando, e problemas, as decisões, você está tendo decisões claras, objetivas e úteis para você e de acordo com os seus interesses, ou você se movimenta tomando decisões porque está sendo obrigado a isso, está sendo cobrado a isso. Oi? Como se fosse uma marionete, um boneco do posto. Que legal, marionete. Essa é interessante, porque quem está lá mexendo marionete, geralmente, no máximo, parece a mão, ó, e olhe lá. Então, há uma estrutura que está conduzindo o meu movimento. Então, as minhas pernas, os meus braços não se movimentam por mim mesmo. O que quer dizer isso em termos práticos? Eu não estou escolhendo meu caminho, eu não estou produzindo o que eu quero, eu estou indo para lugares que eu não gosto, eu estou parando quando eu queria continuar, eu estou continuando quando eu queria parar, eu estou produzindo uma coisa que eu não tenho o menor interesse em estar produzindo, ou eu queria produzir algo e não estou tendo a oportunidade de produzir. Então, todas essas perguntas, elas giram nos membros, ok? Os sinais e sintomas nesses membros pedem por expressão e ação, pela integração entre o sentir e o fazer. Pretendem reativar ou fortalecer o sentimento de autoconfiança e o uso do poder de autogerenciamento. Autoconfiança, autogerenciamento, autoatendimento, alta condução, autossustentação. Tudo voltado para você. Agora a gente vai falar sobre o umbigo. O umbigo e o elemento simbólico dessa região que está em volta do umbigo. Voltando, a gente tem a parte anterior, a parte do tronco, e agora vamos detalhar um pouco o umbigo nesse processo todo, para ter mais reflexões sobre o que está acontecendo naquela região ali. Essa região não é só o umbigo em si, é toda a região em volta e para dentro também, dentro dela, tudo que acontece ali. Agora a gente precisa estar sempre refletindo também sobre o que é o elemento, né? O que é o órgão.
umbigo, a cicatriz originada pelo corte do cordão umbilical. Então, eu já quero fazer uma pausa aqui e para dizer o seguinte, que esse corte, ele não foi feito, ou ele foi feito de forma antecipada, ou ele não foi feito, ou ele foi feito de forma antecipada e dolorosa. Como que isso se dá? De forma prática. Cortes ou o que mais? Separações, mas de quem? Da mãe ou à frente o outro, olha só, também ainda o outro. Mas da mãe ou seu substituto. Esse corte que eu estou falando aqui não é o corte físico. Não é o corte físico. Então, quando é que eu corto o cordão umbilical de forma indevida, de forma agressiva? Ou quando ele não acontece? Esses são os casos em que eu tenho problema. Quando eu colo de alguém. Não é físico, Dico. Não é físico, gente. Não é físico. Não tá falando de físico. Quando você sai de casa antes do tempo, uma pressão externa. Quando a mãe não deixa o filho nascer, não deixa o filho crescer, não deixa o filho amadurecer, ou quando acontece alguma situação que a mãe expulsa a filha de casa. Ou então a filha sai de casa por causa da mãe. Ou por qualquer motivo. Então, essas questões vão trazer problemas nessa área. Ou ao contrário, problemas nessa área vão revelar essas questões. E uma coisa que está acontecendo demais e que é meio que provocado e que acelera essas questões, cadê a Poliana? Eu ia perguntar para ela. Essa questão dos piercings. Dos piercings. E tem uma coisa interessante, porque o piercing, ele também é uma espécie de movimento de revolta. Revolta não, rebelião. Né? Então não são todos os pais que concordam, que aceitam que os filhos coloquem um piercing no umbigo, ou em qualquer outro lugar. Mas aí o filho coloca como um movimento de assim, eu mando no meu nariz, no caso eu mando no meu umbigo. Só que ele está dizendo, eu mando no meu corpo, mas ele ainda não tem a estrutura, a base para dizer, eu mando, mas espera aí, tudo que você quer você vem pedir para mim, então você ainda não manda no seu corpo. Eu tenho uma autonomia que eu dependo totalmente da intervenção do outro. Eu também quero que vocês reflitam que tudo que acontece no corpo já aconteceu em instâncias outras, na instância sutil, emocional, psicológica. Então, se você tem uma cicatriz que está no corpo, já tem uma ferida em outras instâncias. Aquela ferida provocada, aquela cicatriz provocada intencionalmente para colocar um piercing, na verdade, independente de ter sido intencionalmente eu ir lá e mandar botar o piercing, ou eu estar andando, escorregar e bater e machucar, independente de como vem a cicatriz, ela está representando que há uma ferida em outras instâncias. Sim, mas eu digo assim, e existe uma ruptura que aconteceu em uma outra instância. Mas o que eu quero dizer é que a cicatriz, na verdade, o umbigo é uma cicatriz. Ele por si só é uma cicatriz. Mas o que eu estou dizendo é que quando neles colocam outras cicatrizes, você está agravando todo o processo. Então, assim, de uma forma geral, ou eu estou saindo cedo demais do movimento da minha estrutura que deveria estar me acolhendo, ou eu estou saindo cedo demais porque estão me expulsando, porque ela não existe mais, porque eu me iludi com alguma outra coisa. Eu saí do seio dentro dessa estrutura e fui para o mundo, ou essa estrutura está me cercando de tal forma que eu não consigo fazer um movimento de liberdade. É a minha mãe que me cerca, a minha estrutura que me cobra, é o meu clã, é a minha igreja que não me permite, é o meu meio que não deixa eu expressar o que eu tenho para expressar. Lembra? O tronco eu não estou conseguindo expressar. Lembra disso que a gente falou um pouco? O umbigo ativa os movimentos de autoconhecimento, de reconhecimento das qualidades pessoais. Se você não tem mais umbigo, cadê o autoconhecimento? Processa a autoaceitação, as questões. Então, o umbigo, quando acontece alguma questão nesse processo, a pessoa chega lá, ela não vai falar da autoestima, da autoaceitação, da autoimagem, nada disso. Ela vai lá reclamar e gosta, porque eu tenho aqui uma ferida, o meu umbigo não consegue cicatrizar. Então, uma das coisas que você vai chamar é isso, né? Então, ela falou sobre isso quando ela acabou de falar, e você, como
como é que está a sua autoimagem, como é que estão as coisas com você, está gostando de você, do que você faz, está feliz com o que você faz. E você começa a puxar, a partir de uma queixa física, você começa a puxar outras questões. Tudo bem? É assim que você, é para isso que ajuda a psicossomática, para te dar ferramentas que a pessoa não traz conscientemente. Ele não tem autoimagem e ele está ocupado demais porque os outros estão querendo tirar dele, os outros estão desesperados de inveja dele, na fala dele. Mas ele está em desequilíbrio. Essa coisa interna, não é? Não, Também. Mas laquese, Rosane, eu não consigo enxergar laquese envolvida nesse processo, não. Não, aqui não. Muito bem. Paládio, olha só, o umbigo desenvolve o sentimento de confiança em si e de respeito por si mesmo. Paládio só tem confiança em si, só se respeita se estiver no palco, se estiver sendo visto, se estiver sendo notado. Se ele estiver nos bastidores, ele não tem nenhuma confiança em si mesmo. Laquese só tem confiança em si mesmo se ela está no movimento de controle. No controle que? Pela sedução, pelo movimento do envolvimento. Então ele também tem problema. Ápice só tem uma autoestima e autoconsideração se estiver trabalhando, produzindo. Drosera só vai ter autoestima se estiver envolvendo e seduzindo. Então, Drosera, quando vai envelhecendo, o corpo já não traz mais a sedução, ela não envolve mais as pessoas, ela começa a ter problema. E aí reflete o problema no umbigo, nessa região aqui. Entendeu? De certa forma, sim. Umbigo trabalha pela valorização e expressão firme e segura daquilo que caracteriza e mostra identidade. Então, assim, se a sua identidade não é muito clara, se aquilo realmente que você sente, que você você não... Veja bem, não é que você tenha dúvidas sobre a sua identidade. O problema é você não estar revelando a sua identidade, você não está mostrando. O problema não é você não ser, é você não saber expressar o que você é. Então isso é que é o grande problema. O umbigo é um centro de potência, né? Como a própria Poliana já falou. Olha o tanto de coisas que estão em volta dele. A área de desenvolvimento da individualidade e de distribuição dos impulsos envolvidos na composição de atitudes e procedimentos. Então, se eu respeito a minha individualidade, e o que é respeitar a individualidade, por favor? O que é respeitar? Quando você está respeitando a sua individualidade? Quando eu tenho meu espaço. Quando eu tenho meu espaço, quando eu faço o que eu quero. Então, o umbigo indica que isso está acontecendo. Essas questões estão acontecendo. Campo para a construção do posicionamento pessoal. Então, assim, você está tendo voz, você está tendo opinião, você está tendo espaço, você está sendo muito autêntico no que você é. Essas perguntas precisam ser respondidas para o umbigo ficar bem. Olha que interessante, eu acho isso aqui bem interessante. O umbigo é uma via para o recebimento de informações sobre a própria procedência. Eu pergunto para as pessoas, para praticamente todas as pessoas eu pergunto assim: você conhece a história da sua mãe, a história de vida do seu pai? A maioria não conhece. A maioria não tem nem interesse. Enquanto a mãe não sabe das coisas e não passa porque não sabe, é uma coisa. Isso não vai ter nenhum problema. Agora, tudo que a mãe traz e que não passa, então toda a carga de sofrimento que a mãe passou, as lutas que ela passou, e se ela consegue passar essa informação para a filha, no mínimo vai ser uma reflexão para a filha. Porque a possibilidade da filha repetir aquelas dores é total. A possibilidade é total. Repetir os padrões da mãe. Então, uma das coisas que eu pergunto também é: você consegue identificar? Eu estou aqui conversando com a Glaucilene. E a Glaucilene é filha da garrafa azul. Aí eu pergunto para a Glaucilene: e a garrafa azul se chama garrafa azul. Aí eu pergunto assim para a Glaucilene: Glaucilene, o que eu encontraria da garrafa azul na Glaucilene? O que você conscientemente repete da garrafa azul? A maioria não... nada. Por quê? Porque você não sabe. Você não sabe o que sua mãe fez em determinada situação.
Você não sabe o que sua mãe fez naquele outro momento. Qual foi a primeira reação da sua mãe após aquele encontro, aquela paixão? Qual foi o sentimento da sua mãe após aquela grande perda? O que ela sentiu? Você sabe disso? Você parou para ouvir isso? Então, isso tem a ver com a sua origem. Você não se iluda achando que vai entender a sua origem se não entender o máximo possível dos seus ancestrais, conhecer o máximo possível. Sabe o que a gente está percebendo muito, principalmente em Brasília, acontece muito? Que Brasília, por excelência, é a cidade dos esquizotéricos. Brasília, por excelência, é a cidade do Zen Noção. Juntou tudo que é do país e veio para cá, do planeta e veio para cá. O que acontece em Brasília? O que está acontecendo cada vez mais em Brasília que eu fico observando e eu fico com uma certa preocupação? São as pessoas buscando um despertar de consciência, um estado alterado de consciência para entender e compreender o cosmos, a plenitude. E eu não sei nem exatamente a minha raiz. Eu mal sei da minha raiz. E eu estou olhando para isso. Olha que loucura que é isso. Eu deixo de ter essa autoconsciência, se eu vou fazer a cerimônia, eu vou usar o chá, eu vou fazer aquilo. Com isso eu não vou ter uma transcendência, um despertar, um estado alterado. Claro que eu vou ter, mas ele vai ser super reduzido. Eu não vou chegar nem a 10% do potencial que poderia ter se eu estivesse assentado. É como se eu quisesse construir um prédio de 10, 15, 20 andares sem ter base, sem ter estrutura. Então eu estou me preocupando se eu vou ter na fachada do meu prédio mármore, Carraro, granito, ou se eu vou colocar janelas, sei lá, de quartzo rosa. E eu não tenho a menor base para fazer isso. Então isso muito me preocupa. E todas as vezes que eu tento olhar para frente sem ter o meu pé no chão, a minha raiz, eu vou ter problema nessa parte, nessa região. E as energias vão fluir com dificuldade. Com muita dificuldade. Não é porque teve um piercing, não é porque teve uma cicatriz, é porque eu não tenho a menor noção sobre as minhas origens, sobre a minha procedência. Eu não tenho a menor noção. E não é porque eu conheço situações em que tem gerações inteiras. Eu conheço um lugar que tem a matriarca, a filha, a neta e a bisneta. E elas falam de tudo, menos sobre a história de uma para outra. Quanto se perde por isso? Mas também as mães não fazem esse movimento de conviver de pequeno, fazer esse exercício, de contar um pouquinho, falar alguma coisa, de fazer esse exercício da curiosidade, de saber. Isso vale para os filhos, os pais dos filhos. Então, se você não sabe da sua procedência, essa procedência é duvidosa. Essa procedência é duvidosa. Você vai ter problemas aí. Tem uma tarefa que eu passo para alguns pacientes que ela é fantástica e o resultado dela é incrível. Então eu digo assim, escolha um dia na semana, principalmente para quem tem contato com a mãe aqui mesmo em Brasília. Né? Sua mãe mora perto de casa. Então eu quero te fazer passar uma tarefa. Você escolhe uma tarde no mês, uma tarde de sábado, uma tarde de domingo, uma noite, uma sexta-feira à noite, ou à tarde, qualquer coisa. E você vai lá e pegar sua mãe, e vocês vão sair, vão tomar um suco, um chá, qualquer coisa. E você vai perguntar, e esse encontro, você não vai falar absolutamente nada sobre você. Você vai estar o tempo inteiro dando espaço para sua mãe falar dela. Nos 2 primeiros encontros, quase que não sai nada. Mas depois, a mãe já está ligando. Filha, lembrando do nosso encontro amanhã, hein? Amanhã nós temos um encontro. Todo mundo tem ânsia de falar de si. Todo mundo tem ânsia de falar de si. E geralmente as mães, há muito, desde que o filho nasceu, ela perdeu o espaço para falar de si. Elas começam a falar das coisas externas, da reza que sabe, da receita que sabe, elas começam a falar disso. Mas quando elas conseguem realmente perceber que o outro está ouvindo de verdade, ela começa a desaguar seus oceanos. Ela começa a expressar. Sabe? Mas continue. Porque talvez uma das grandes tarefas que você tenha nessa vida é justamente ajudar a sua mãe a se equilibrar com ela mesma. E isso, o primeiro passo para isso,
para eu preencher com algo novo, eu tirar aquilo que é velho e que precisa ser eliminado. Tudo isso vai se refletir nessa região, esse movimento da minha procedência, tá? Umbigo age em prol da autovalorização e da descoberta de recursos e suportes para a autocondução. Muitas vezes a gente reclama que a gente não está tendo oportunidade de fazer as nossas escolhas. A gente reclama muito, a gente vê muita gente reclamando, mas eu não tenho liberdade. Mas quando você para, mas exatamente o que você quer? Para onde você quer ir? A pessoa fica à deriva, sabe? Ela não sabe exatamente o que ela quer, né? Então, todas as vezes em que esse movimento está acontecendo de uma indefinição, de uma insegurança, eu vou ter problema nessa região do umbigo. Está vendo o quanto que ele lida com esse eu comigo? Não só o meu caminho, mas a minha estrada que já foi percorrida. É como se esse assim fosse o... A gente tem uma expressão que diz, olhe para o seu próprio umbigo. Olhe para o seu próprio umbigo, ou seja, olhe para você mesmo. Mas olhar para você... Sim, mas é a parte, ou você não olha para o seu umbigo, ou você só olha para o seu umbigo. Lembra que eu falei há pouco? Ou você corta de forma indevida, ou você não corta, segura aquilo ali, você não tem tempo. Você só tem tempo de olhar para os filhos, olhar para outros, você não olha para o seu próprio umbigo. Ou você só olha para o seu umbigo. Entende? Esse que é o grande lance, tá? Centro de ativação do contato consigo mesmo. Vocês têm um hábito, as mulheres levam vantagem nisso, né? Porque as mulheres têm esse movimento de fazer de hidratação do seu corpo. As mulheres têm esse movimento mais de carinho consigo mesmo, né? Os homens geralmente não têm isso. Eu ia perguntar para vocês e tentei lembrar para mim. Eu não lembro a última vez que eu toquei no meu próprio umbigo. Eu não lembro. Pablo, você lembra a vez que você... Oi? Não, tirando o banho, né, Pablo? Pelo amor de Deus. Olha, porra. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Pô, tá, você agora me sacaneou. Pô, Pablo, tá de sacanagem comigo. Ai, te pego na saída. Muito bem. Estimula. Oi? Umbigo. Estimula e sustenta os movimentos de autoavaliação e de autoanálise. Né? É interessante como a gente quer muita coisa, a gente deseja muita coisa, mas necessariamente a gente não sabe exatamente para que a gente quer. A gente briga por coisas que, no fundo, a gente não tem exatamente a noção, como, por exemplo, sair do seu espaço, entrar num relacionamento, construir qualquer projeto, entrar para uma faculdade. Isso acontece muito hoje em dia, né? Os jovens, 14, 15, 16, 17 anos, entrando para faculdades. Eu vejo jovens com 22 anos fazendo mestrado, jovens com 25 anos com doutorado, jovens com 30 anos com pós-doutorado. Vejo pessoas assim, mas completamente confusas, completamente perdidas, porque não tem uma noção exatamente de uma autoavaliação, o que eu gosto, exatamente do que eu gosto. A partir do momento em que eu só vou sobrepondo uma máscara a outra, é claro que eu vou ter todo... Por isso também a gente vai ter a problemática na questão do simílimo, porque essas máscaras estão sendo colocadas. Por isso que aquele medicamento não é da Thalia, é daquele momento em que a Thalia se construiu, por uma necessidade qualquer. Não estou dizendo que isso é uma coisa negativa, mas para ela passar por aquele processo de prova, de dificuldade que ela está vivendo naquele momento, ela precisou construir uma Thalia. Todas as homeopatias, elas atuam nessa área. Todas. Se você for pegar todas elas, qualquer uma delas, elas têm uma... Pode pegar qualquer uma delas que passa por isso. Porque tudo passa. Todos os processos patológicos estão acontecendo por algum desequilíbrio na relação do ser com ele mesmo. Então, todas as homeopatias passam, ou consequentemente, todos os problemas de saúde passam pelo umbigo.
incentiva a prática da consideração em relação ao que é próprio. Às vezes eu peço na ficha, eu pergunto assim, qual é o seu endereço? Eu pergunto, por exemplo, para uma adolescente, qual é o seu endereço? Tal, 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 tal. Qual parte da sua casa tem a ver contigo? Meu quarto. O seu quarto tem a ver contigo? O que tem lá foi você que escolheu? Me descreve o que tem no seu quarto. Tem um guarda-roupa, tem um quadro, tem um tapete. Você escolheu o tapete? Não. Quem escolheu? Ah, minha mãe. Esse quadro, quem escolheu? Não, foi meu pai. Esse aqui, quem escolheu? Foi... Não tem nada que ela escolheu lá. Ela não tem um espaço, nem o quarto dela é dela. Não foi dado esse espaço para ela. Então, quando você, por exemplo, vê o espaço do seu... Não, a gente está acompanhando... Deixa eu lembrar quem é que está acompanhando. É a Dione. É a Dione que está acompanhando um caso de um casal que tem um filho, que a gente está há 3 meses tentando pressionar esses pais a comprarem uma cama para o filho. Não, mas assim, já tem 2 meses que ela comprou a cama, mas não comprou o colchão ainda. Mas ela prometeu, no próxima vez que nós viermos aqui, no mês que vem, ele vai estar na cama dele. Isso já tem 3 meses que está pressionando. Então, como é que você vai saber o que é próprio se você não tem nenhum espaço? Ah, tudo bem, a casa dos meus pais. Quem tem filhos aqui adolescentes, e você vai ter que fazer esse olhar. Até que, não precisa nem ser adolescente, até que ponto você, no espaço que você tem como sua casa, você dá o espaço para os seus filhos serem eles mesmos, dentro daquele espaço. É deles. É interessante que você pede de vez em quando para as crianças fazerem desenhos, né? Desenhos dos pais, da família, e o filho desenha a mãe, o pai e os irmãos e não desenha a mãe, ou ao contrário, desenha a mãe, os irmãos e não desenha o pai, ou desenha toda a família dentro de casa e um membro da família fora de casa. Ele já identifica que aquela pessoa não faz parte daquela estrutura. Ela já identificou, uma criança identificou que não há nada do meu pai nessa casa. Incita a satisfação do que constitui o desejo e a curiosidade pessoal. Esse ponto também é muito interessante, e quando ele não acontece, você tem problema nessa área. O que é a curiosidade? O que é que faz com que uma pessoa seja curiosa? O que faz com que eu tenha curiosidade para saber o que tem de trás dessa janela? Interesse, controle. Não, além do interesse. Controle também. Na natureza humana é natural isso. É natural isso. Então o natural é você ter curiosidade. E o quanto que a gente cerceia essa naturalidade, essa curiosidade das pessoas que estão ao nosso redor. E de nós mesmos. E ao mesmo tempo, essa coisa de privacidade, ela está sendo quebrada. Depois de Big Brother, então, essa ideia, as casas de vidro. Então, essa ideia, ela é muito forte. Como lidar com isso? Como construir esse espaço? Se você não sabe, você vai ter problema nessa área. E para finalizar a nossa reflexão, a região do umbigo direciona a ação de busca. Isso aqui é muito especial, por favor, vamos refletir. A ação de busca e identificação do que interage ou se assemelha com o que se conhece de si. Então, assim, os elementos com os quais eu lido no meu dia a dia têm a ver comigo? As cores, os objetos, os ambientes, os sons, os perfumes, tudo tem a ver com o que realmente eu conheço de mim. Por que a maioria das pessoas se decepciona tanto com os outros? Porque a imagem do outro foi construída em função do que ela tem de si própria. Quando ela percebe que ela não é aquilo, o outro também quebrou. Então, antes de você entrar numa relação com o outro, você deveria ter um mínimo de relação e conhecimento de si próprio. Onde que isso é incentivado na nossa sociedade? Vamos só aqui fechar sobre os sinais e sintomas, os incômodos que acontecem nessa... Claro que vocês vão ler mais, a gente vai continuar falando, ainda tem mais coisas, mas vocês vão ler em casa. Sinais e sintomas específicos do umbigo. Levam ao aprofundamento do contato consigo mesmo. Os sintomas que acontecem aí exigem que você aprofunde a relação com você mesmo. Exigem isso. Então, se você apenas toma um remédio, se você apenas faz a lipoaspiração, você faz a correção do seu umbigo, com um novo umbigo, e você não faz esse olhar para você mesmo,
ter contato consigo mesmo, o sintoma o recado dele é esse, o recado do problema é esse. Os sintomas reativam a presença da autovalorização. Você tornar-se o centro da sua vida. Promove os movimentos de reavaliação e redefinição dos lugares, das funções e dos papéis assumidos. A gente tem muitos problemas hoje, porque, eu repito, as pessoas estão sem saber quais são os seus papéis. O aluno não sabe qual é o aluno, o professor não sabe, o chefe não sabe, a mãe não sabe, o filho não sabe. Quais são os seus papéis? Ok. Os sintomas e sinais no umbigo estão dizendo que tem passividade, acreamento, retraimento, dependência, subordinação ou sujeição desnecessária. Você começa a se curvar muito, Você está, por algum motivo, deixando de ser, deixando de se colocar, deixando de se expressar, deixando de escolher rumos. Como a Laura disse, que rumo? Eu não sei para onde eu vou. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ativam a recuperação do poder de autogerenciamento. Os problemas no umbigo pedem para você tomar conta do seu focinho. Gerenciar a sua vida. Eu vi um post que eu achei muito legal no Face, dizendo assim, você defende a vida? Então cuide da sua. Eu achei ela ótima, né? Raramente alertam sobre o uso abusivo da capacidade de... Ou seja, eu posso ter problemas no umbigo porque eu posso estar forçando a barra demais, exagerando nos meus direcionamentos, não dando espaço para ninguém. Eu resolvo, eu faço e aconteço. Mas geralmente isso não acontece, é exatamente o contrário. Os outros estão interferindo na minha vida. Os outros é que estão direcionando para onde eu vou. Os outros é que estão dando o caminhar que eu tenho que seguir. E aí automaticamente eu vou ter problemas com relação a isso. Ok? Então cuidemos do nosso umbigo não só na hora do banho, tá? Isso, toque mais seus umbigos, façam carinhos nos seus umbigos. Eu ia ter falado, dei beijinhos no seu umbigo, mas está difícil, né? Obrigado pelo dia.